Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane e hoje eu estou trazendo para você uma pintura super fácil de fazer, que você pode aplicar numa eco bag, numa camisa, numa almofada e também é uma ótima atividade para você fazer com as crianças. Eu vou para a leitura e já vou te mostrar que pintura que é essa, que técnica que é essa. E a leitura de hoje está na carta aos Efésios, no capítulo 5 e ao versículo 8. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos da luz. Como eu já disse, a pintura que eu vou fazer pode ser aplicada em diversas peças diferentes. Eu escolhi fazer nesse saquinho aqui. E para isso eu vou usar a tábua com cola permanente. Olha só, essa tinta que está aqui não vai sair. É uma tinta de uma outra pintura que eu fiz, eu lavei, mas não saiu tudo. Aí eu coloco essa tábua com cola permanente aqui dentro para proteger o tecido pela parte de baixo dele e também para dar mais firmeza na hora de fazer a pintura. Eu fiz um molde quadrado medindo 22 por 22. Você pode simplesmente marcar esses pontos aí no seu tecido. Aqui achei que vai ficar mais fácil, eu marco os 4 cantos para eu delimitar todo esse espaço com fita crepe. Agora, com esse quadrado todo isolado, eu vou agora criar aqui dentro desenhos geométricos, também com fita crepe. Então, eu vou vir pregando a fita crepe da forma que eu sentir vontade aqui. E você também, quando for fazer aí, você vai criar da forma que você sentir que deve. Na divisão que eu fiz, ficaram 5 desenhos geométricos. Então, eu escolhi 5 cores para eu poder colocar aqui. Eu vou usar o rosé, o ocre ouro, o verde musgo claro, o verde bebê e o lilás. Com essas tintas eu vou pintar esses espaços aqui, mais ou menos assim a distribuição que eu vou fazer. Para fazer essa pintura, a gente pode usar um pincel 151 ou 814, 815 ou um pincel pituá. A gente não precisa ficar presa a um pincel. Eu vou usar um pincel diferente para cada desenho geométrico e depois eu vou te contar qual foi o meu preferido. Eu vou começar pintando com a tinta rosé e eu vou usar esse pincel aqui, que é o pincel pituá, o 803-4 da Tigre. Olha, abasteço o pincel e eu não preciso ficar descarregando muito. E sempre dando as pinceladas da fita crepe para dentro, ao invés de vir de dentro para o lado da fita crepe, para que a tinta não passe por debaixo da fita crepe. Agora eu vou usar o verde musgo claro. E o pincel que eu vou usar vai ser esse aqui, 814-8. E vou fazer da mesma forma, passando da fita crepe para dentro, vou pintar todo esse desenho geométrico. A próxima cor que eu vou usar vai ser o ocre ouro. E eu vou usar esse pincel aqui, que é o 151-10. Vou pintar da mesma forma que eu já mostrei para vocês. Agora eu vou usar o verde bebê e o pincel 815-8. Para esse último desenho eu vou usar o lilás e vou usar esse pincel que é o 803, só que esse é o 0, é também um pituá. Agora eu já posso dizer para vocês o pincel que eu mais gostei.
eu preferi trabalhar com o pincel Pituá, o 803-4. Se os outros pincéis tivessem uma numeração um pouco mais alta, eles iam me ajudar mais, assim como esse Pituá. Agora eu vou aguardar a secagem para dar continuidade a esse trabalho. Eu escolhi alguns stencils para poder fazer a decoração desses desenhos geométricos. Para esse do centro, eu escolhi esse de listras. E em todos eles eu vou trabalhar usando a tinta para tecido branca. Então eu vou prender o stencil com fita crepe e logo depois eu vou vir usando o pincel Pituá, o 803-4, coloco a tinta no pincel, tiro o excesso e venho passando de fora para dentro, tomando cuidado para não deixar o stencil se mover. Por isso que eu prendo com fita crepe. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros usando stencil diferente. E agora eu vou tirar a fita crepe. Eu vou fazer os tracinhos em volta do desenho usando o pincel 308-0 e a tinta preta. Eu poderia estar usando também a Acrylon Pen preta, mas eu vou dar preferência a fazer com pincel. Eu abasteço o pincel e observa só, eu procuro apoiar a minha mão, olha, apoio a minha mão e mantenho o pincel mais em pé. E eu venho fazendo esses tracinhos. Você já viu como que fica a pintura sem esse contorno. Se você preferir, você pode deixar a sua sem fazer esse tracejado. Mas, se você quiser, tem outras formas também de fazer esses tracinhos com mais algumas decorações junto com ele. Eu vou mostrar para você outras formas de fazer esse tracinho. É fazer ele como eu fiz ali, normal, e depois a gente vem fazendo umas pequenas decorações nele. Olha só. Depois do tracinho pronto, a gente vem dando um traço atravessado entre um espaço e o outro. Uma outra forma é fazer os tracinhos da mesma forma que eu fiz e depois vem dando um pontinho entre um e outro. Como também você pode fazer os tracinhos e ao invés de dar atravessado com um tracinho só, você pode vir dando dois tracinhos. E assim você vai decorando, você pode fazer cada desenho geométrico com um acabamento diferente do outro. Você pode mudar o acabamento da beirada, você pode mudar as cores, você pode mudar a forma geométrica, o acabamento de cima, ao invés de stencil, você pode usar outra coisa. Aí você vai usar a sua criatividade, tem muito que você criar aí. Eu trouxe mais uma ideia para você. Esse aqui eu já passei a fita crepe, olha que eu já fiz os desenhos totalmente diferentes e uma outra coisa que eu fiz diferente, eu peguei a fita crepe e rasguei ela ao meio, então ela ficou toda irregular, tá vendo? E aqui, ao invés de usar o pincel, eu vou usar o rolinho e olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar na bandejinha o verde soft e olha que eu tô colocando ele todo espalhado. E eu vou vir com o rolinho e vou passar o rolinho aqui até eu abastecer o rolinho todo.
E logo depois eu vou vir passando aqui por cima de onde eu já prendi com a fita crepe. Agora eu vou colocar na bandejinha o verde musgo claro, que vai começar a formar um degradê. Eu vou colocar agora um pouquinho do azul bebê. E agora um pouquinho do ocre ouro. E para finalizar, eu vou colocar o rosé. Agora eu vou aguardar a secagem para decorar com umas folhagens aqui por cima. Ele já secou e eu vou agora com o lápis fazer mais ou menos o desenho que eu vou querer colocar aqui por cima. E logo depois eu vou vir com a canetinha Acryl Pen e vou passar por cima, formando aqui uns desenhos de uma vegetação. Agora eu tiro a fita crepe e olha que efeito maravilhoso que deu. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E se gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você sempre ser lembrado que nós estamos chegando com um trabalho novo. Na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais novidade para você. E eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!